Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, bateu, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Estamos aqui hoje... Hesitaste no nome, nos projeto. Tenho direito, né? Estava na dúvida de 78, mas depois veio o Spanenka, que é o nome mesmo do podcast, não é? Estamos aqui hoje com o João Blanco, o habitual, e um convidado, já não é a primeira vez que vem cá. Não, senhor Ivo. E muito bem, não é? E muito nós bem, agradecemos. gostei muito, e portanto estou aqui repetente e tudo. Exatamente, Paulo Sérgio. Muito obrigado por mais Obrigado eu pelo convite, mais uma vez. Claro. E vamos hoje falar aqui um pouco sobre o clássico, o jogo do Sporting com o Braga e também a convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Nacional. Se calhar começamos por ordem, apesar da convocatória ter sido a mais anterior, digamos assim, mas começamos pelo jogo do Sporting. Posso começar já pelo Paulo para perguntar como é que viu o jogo do Sporting, se acha que apesar de ter começado a perder, se o Sporting mostrou, para mim se calhar o Sporting mostrou que é uma equipa tão forte que pode dar uma parte e estar a perder 2-0 que mesmo assim consegue dar a volta. Eu não vou um bocadinho por aí. Acho que o Sporting, o Ruben Amorim na conferência de imprensa resumiu um bocadinho aquilo que foi a segunda parte, que foi um bocadinho a passagem dele pelo Sporting, que teve altos, muitos altos, teve alguns baixos, desde logo o quarto lugar no campeonato, e portanto a equipa do Sporting, eu acho que naquele dia até podia estar a perder ao intervalo por 5-0, que eles ganhariam 6-1, por 6-5, e portanto eu acho que o Sporting, os jogadores do Sporting, os adeptos do Sporting queriam que Ruben Amorim saísse com sucesso. No fundo foi aquilo que ele fez ao longo de 4 épocas e meia em Alvalade. E portanto aquilo iria sempre rebentar de alguma maneira para o lado do Sporting, em minha opinião. Ele disse uma coisa que eu achei graça, porque eu ao intervalo estava a pensar assim: e se isto agora, à segunda parte, isto mudasse tudo? E mudou. Porque ele disse uma coisa que foi... entrou em campo o Seba Coates e entrou em campo os jogadores que tinham tido sucesso e que já se tinham ido embora. E foi um bocadinho assim. Único senão o facto do Pedro Gonçalves ter lesionado e, portanto, ter saído, vai ficar fora do Sporting até ao final do ano. É um problema, o primeiro grande problema que o João Pereira vai ter que resolver. Não que eu acho que o plantel do Sporting não tem gente mais do que suficiente em qualidade, mas eu partilho também um bocadinho da ideia do Ruben Amorim. É que o Pote dá ali coisas que mais ninguém consegue dar ao Sporting e, portanto, vai ser o primeiro grande problema que o João Pereira vai ter que resolver. Enfim, o Carlos Carvalhal tentou justificar um bocadinho com a segunda parte e tudo aquilo que lhe aconteceu, com as coisas, com o facto de ter tido menos tempo de descanso, etc. Mas que diabo, o Sporting jogou com o City, não é? O Elfsborg, 7º classificado do campeonato da Suécia. Enfim, eu arranjaria uma desculpa um bocadinho melhor do que esta, parece-me uma desculpa um bocadinho esfarrapada. Levou um banho de bola na segunda parte e foi o que foi. E, portanto, o Sporting ganhou bem. Ruben Amorim despediu-se em festa, tal como tinha feito em Alvalade. Eu, antes dos 3 jogos do Sporting, dos 2, porque o jogo com o Estrela Amadora, enfim, o Jóqueres sozinho resolveu o assunto. Mas eu tinha manifestado algumas dúvidas, porque o Ruben Amorim... ao ficar, eu não sei se ainda não consegui perceber se aquilo foi imposto pelo Frederico Varandas, se foi mesmo uma vontade desta equipa técnica de continuar o seu trabalho mesmo até ao fim, ou se foi para proteger o João Pereira, quer dizer, também há essa possibilidade. Mas o Sporting e o Ruben Amorim correram ali um risco. Isto podia ter corrido mal, não é? Podiam ter perdido. O normal seria perderem com o City, vamos ser realistas. Sim.
aqueles primeiros 35 minutos, 40 minutos mostraram que o City é uma equipa de outra dimensão, depois foi um murro no estômago e nunca mais conseguiu pôr-se de pé. E ao intervalo estavam a perder por 2-0. Portanto, o normal seria ele dizer: epá, já tenho contrato, vou-me embora, tchau e adeus. Mas não, ficou, mostrou ali alguma coragem. E insisto, não sei se foi imposta, se foi algo que ele pediu, mas sai como... Vamos ver se não acontece o mesmo que aconteceu ao Marinho Pérez em 90-91, que fez os 11 primeiros jogos, ganhou os jogos e depois acabou por ficar no terceiro lugar. Parece-me que isso não vai acontecer, mas há sempre esse risco. Eu gosto muito de olhar às vezes para a história e para a tradição, e até os jogadores do Sporting vão tentar contrariá-la, com certeza absoluta. Certo. Blanco, pergunto-te, o Paulo já agora falou um pouco dessa desculpa, digamos, do tempo de descanso. Penso que mesmo assim foram 2 dias, não é? De diferença. O Braga jogou na quinta e o Sporting na terça, não foi? Pronto, obviamente que acaba por ter algum... E uma viagem pelo meio também, pronto. Sim, obviamente que acaba por ter se calhar algum peso, especialmente porque a queda do Braga é na segunda parte, portanto poderia mostrar algum cansaço, mas não é de longe uma desculpa que justifique tudo. Blanco, tu acreditavas que o Sporting era capaz de dar a volta? E já agora, o que é que tu achas das palavras do Amorim, que falou do Yulman, que ao intervalo só entrou no balneário e ouviu os berros do Yulman? O que é que achaste desse comentário e dessa situação? É uma história parecida àquela que o Mourinho tem com o Jorge Costa, no jogo em que eles estão a perder com o Belenenses, acho eu. Mas, olha, começando já por aí, acho que é o reflexo da liderança que o Amorim sempre foi promovendo no Sporting. Portanto, o Amorim, logo desde uma primeira altura, e vi-se isso, por exemplo, com o Mathieu, vi-se isso mais tarde com o Slimani, ele mostrou muito que estatuto não interessa grande coisa se não houver algum tipo de proatividade um pouco mais para a equipa. E acho que o Yulman é reflexo disso, e acho que é um reflexo tão bom disso que em um ano é capitão do Sporting. Ele chegou há um ano, e esta época já Mas é não enganava, é? Não enganava Sim, nada. Não de todo. Por todo o seu discurso, muitas vezes, se calhar não muitas vezes, mas algumas vezes, um jogador pode ter um discurso para fora e ser uma figura completamente diferente para dentro. Não acho que seja todo o caso, e acho que o Amorim também reconheceu isso. Mas quanto ao jogo em si, eu acreditei que era muito possível dar a volta. Em primeiro lugar, porque sinto que na primeira parte, de facto, o Braga foi muito incisivo, mas não estava a ser propriamente criativo. Ou seja, o Braga marca em das únicas 3 grandes oportunidades que tem no jogo, praticamente. E sinto que o Sporting também estava um bocadinho, e este termo vai ser engraçado, a pastelar um bocadinho o jogo na primeira parte, uma posse muito inconsequente, muito a fazer lembrar a época do 4º lugar, onde o Sporting tinha a bola mas não sabia bem, não vi movimentos frontais. O Gyökeres também estava muito bem anulado pelos 3 centrais do Braga. Já agora João Ferreira, grande exibição, acho eu, até pelo menos ali aos 60-70. Acho que os centrais do Braga não são de todo o motivo pelo Braga ter ido abaixo, até porque fizeram o seu papel, que era anular se calhar o avançado em melhor forma na Europa, e acho que aí não há queixas. Pronto, talvez o Lewandowski tenha ficado um bocadinho sentido com esta afirmação. De tal maneira que nem vem à seleção. De tal maneira que ficou lesionado, exatamente. Ficou aborrecido e, portanto, diz que jogar em Portugal diz que não lhe apetece. Nem pensar. Mas sim, acreditei, porque acho que a equipa também ressentiu um pouco a saída do Pote, mais a nível emocional do que outra coisa qualquer. O Maxi Araújo também não acrescenta propriamente nada a extremo, na minha opinião. Acho que foi ali uma solução de recurso, e que depois a entrada do Arder impactou muito mais o jogo, e nem só pelos 2 golos, até por presença. O Maxi Araújo não estava a ter a vida muito facilitada ali, porque assim que não é o perfil dele jogar tão dentro. Mas também já percebemos que não é o do Geni, tal como se viu no jogo em Eindhoven. Mas sempre acreditei um pouco que a partir do momento onde a equipa do Sporting desse o clique, as substituições também ajudaram imenso. O Amorim soube gerir muito bem o jogo. A entrada do Inácio, a entrada do Santo Justo, os golos surgem muitas vezes desses centrais, atirando do Yulman, que é ali um toque de genialidade individual. E um frango do Mateus. Estou a brincar. Deu ali uma velocidade, deu ali um pragmatismo ao jogo que não estava a acontecer, e acho que, como o Paulo também já tocou, é o reflexo perfeito daquilo que foi o percurso do Amorim em Portugal, com altos e baixos, também pelo adversário que é, o outro clube que ele representou cá, e acho que é uma despedida que o Sporting pode agradecer ter acontecido. Vou-te dizer, não voltaremos a ver o Ruben Amorim em Portugal.
Concordo. E portanto Concordo. ele entra A menos ao que ele mais volte. alto nível. Não, vem cá de férias. Vem cá de férias. Não acredito que ele volte a ser treinador no futebol português. Ele tem 39, vai fazer 40. Pá, se calhar daqui por 25 anos pode muito Pode bem ir para o Benfica, não é? vir-se reformar cá em Portugal. Mas é uma pena, porque de facto é um treinador que mexeu com isto. Eu tive pena quando o Zé Mourinho se foi embora para a Inglaterra, não voltou, também não há nenhuma novidade quanto a isso. Tive pena do Jorge Justo ter ido para o Brasil, voltou e depois voltou a sair. Acho que já não vai voltar a regressar ao futebol português. E tive muita pena agora do Ruben Amorim se ter ido embora. E portanto eu acho que como Marco Silva, como o Paulo Fonseca, são treinadores que já atingiram outro patamar. Sim, concordo. Mas acho que, eu muito sinceramente, é uma convicção minha também, muito pelo aquilo que sempre foi a comunicação do Ruben Amorim, de conseguir, de forma 100% eficiente, agradar a gregos e a troianos. Que é, eu tenho a convicção que ele um dia vai treinar o Benfica. Tenho mesmo esta convicção. Agora, também sinto que não vai ser nos próximos 10, 15, 20 anos. Acho que vai ser numa fase mais de final de carreira. Acho que sim. Eu não tenho essa certeza. Sabes porquê? Porque ele já está num patamar financeiro, a menos que ele já esteja naquela fase em que quer treinar o clube do coração. Sim, não mais não do que acho que vai isso. ser agora. Eu acho que Do vai ponto acontecer. de vista financeiro, quer dizer, Sim, a partir daqui, Manchester United, o que é que vem a seguir? Sim, é ficar Ou na Real roda dos Madrid, grandes europeus, calhar. claro Assim, que sim. são aqueles 15 clubes onde o Mourinho se podia movimentar numa primeira fase da sua carreira desportiva. E depois, se ele quiser ganhar muito dinheiro, tem as Arábias desta vida, tem Sim. o Extremo Oriente desta vida, que já não paga tão bem por causa do Médio Oriente. E, portanto, tenho muitas dúvidas que isso vá acontecer, muito sinceramente. Pronto, iremos ver, não é? Eu ainda estou... Estás- não digo estás confiante, mas esperançoso. estou esperançoso, exatamente, que ele venha treinar o Benfica daqui a alguns anos. Portanto, acreditas no Pai Natal, já percebi. Está quase Vamos ver, vamos ver. Podes escrever a Também carta. estamos quase no Natal, portanto... Pronto. Muito bem. Eu também não estava a ver o jogo. Depois acabei por ver um bocado a segunda parte e realmente o Sporting jogou bastante melhor do que o Braga. Vi-se claramente que, para mim, neste momento, o jogador mais importante do Sporting pode ser polémico, mas é mesmo o Yulman. Não é o Pote e não é o Gyökeres. Para mim é mesmo o Yulman, porque é um cérebro, é um capitão e isso faz toda a diferença. Não é um jogador que chega à banda com o balneário e depois tem a capacidade de sozinho fazer o empate. É um jogador muito importante. Já para não falar toda a dinâmica que ele cria, tanto ofensiva como defensiva. Portanto, para mim é o jogador mais importante do Sporting neste momento, e se houvesse alguém que eu gostaria que não jogasse contra o Benfica, por exemplo, seria o Yulman, antes mesmo do Gyökeres. Sim, sofriam só 3 e não 5, eu percebo. Não, é que o Gyökeres está habituado a ficar no bolso dos centrais do Benfica. E é por isso que marca sempre ao Benfica. Pronto, Pá, eu aí gosto muito do Bragança, mas pronto. do Bragança. Sim, Pois, sim. mas mesmo assim, não sei a vossa opinião, mas eu acho que ele não está assim tão bem cimentado na equipa do Sporting. Tu és um Roberto Martínez, estou a perceber. Pá, eu acho que mas sabes, eu tenho dúvidas que o Bragança tenha lugar na seleção. Sim, Muito eu percebo. sinceramente. Acho que no Sporting é um jogador absolutamente crucial na manobra da equipa. E Ullmann e Bragança, eu não digo como dizia o Ruben Amorim, deita 3 coletes para meter 2 jogadores no meio campo, deita os 3 coletes e os 2 primeiros que caem são aqueles que jogam, porque para mim o meio campo do Sporting mais forte é Ullmann e o Bragança. Sim, mas quando a outra opção, ou seja, eu percebo e QB concordo, mas quando a outra opção é o Morita, vê-se também a profundidade do Sporting, não é? Claro, Morita claro. também abandonou com o jogo, de certa forma. Claro. E marcou o primeiro, não é? Sim, daí eu estar a dizer isso. Mas o Morita ainda é um bocadinho aquele jogador que comete aquele erro que cometeu com o City, não é? Mas de facto é o único erro claro e grave que eu me lembro de ver o Morita fazer pelo Sporting. Portanto, não estou a dizer, não acho que seja aquele jogador que decide jogos sozinho, mas acho que é um jogador mega competente, Mas já os criativo quando outros tem de dois ser. decidem jogos sozinhos. E Ullmann Bragança, e não Bragança. sei. Mas sim, eu percebo o porquê do Bragança estar um bocadinho à frente também. Faz parte do lote dos capitães, é formado no clube, o que parecendo que não, também tem algum peso, também a nível de estatuto. Sim, eu percebo.
Certo, eu estava na dúvida, estava a dizer isto porque me parece que o Bragança ainda não tem se calhar a capacidade defensiva necessária ou vá no seu pleno para equilibrar com Estás habituado a ver o um meio Washington, campo a dois, não podes Não pensar concordo assim. muito, mas assim. Sim, pronto. Claro, todos temos as nossas opiniões, não é? Por isso é que eu não percebo nada disto. Nem eu. Já ando aqui a enganar há muitos anos. Sim, pelos pingos da chuva, Exatamente. só vai passar. Ali a fugir, tranquilamente. Bem, mas falando agora do Benfica e do jogo com o Porto, dizer que, em primeiro lugar, é uma coisa boa que é ao mesmo tempo má. A parte boa, a parte positiva é que demos 4 ao Porto e amassámos. A parte negativa é que é a primeira vez que eu vejo isto na minha vida. Por isso é um bocado triste por esse aspecto, mas não quero muito saber. Gostei muito de ver o jogo, vibrei. E mais que merecido. O Porto, muitos falaram que o Porto estava descaracterizado, estava sem a famosa raça dragão, sem chama. Verdade, consigo concordar com isso, mas é preciso dar muito mérito ao que o Benfica fez e à forma como o Lage abordou o jogo, muito diferente do que tem sido os últimos jogos do Benfica-Porto, em que para mim uma das coisas capitais, uma das abordagens capitais do jogo foi a forma como o Benfica pressionou, não homem a homem na defesa do Porto, mas pressionou quase com 2 à frente e depois assim que a bola entrava no Newan Pérez, o Coxo acionava a pressão naquele lado esquerdo do Benfica, no lado direito do Porto, e abafava de certa forma e obrigava o Porto a bater longo, e o Samu neste jogo não conseguiu, tanto com o Otamendi como até o próprio Florentino, muitas vezes a conseguir interceptar a bolas de cabeça ou ganhar a segunda bola. Portanto, acho que foi por aí logo uma das grandes vantagens que o Benfica tirou do jogo. Mas foi porque o Porto o permitiu. Ou seja, o Benfica conseguiu explanar todas essas nuances de que falavas, concordo, mas porque o Porto o permitiu. Um Porto normal, lá está, um Porto que não tinhas visto os tais 4 golos. Um Porto normal nos últimos, se calhar 25 anos, não tinha permitido isto que o Benfica conseguiu fazer. Pois. Quando o Benfica chega à vantagem, ou seja, o Benfica marca para aí aos 7 ou aos 8 minutos da segunda parte, o Porto não teve 10 segundos de bola. E isto é inimaginável numa equipa do Futebol Clube do Porto, seja treinada por Sérgio Conceição, por Lopetegui, seja por quem for. Nunca isso aconteceu. E, portanto, há aqui uma nuance que se prende com o facto deste... Não consigo explicar porque é que não sei se foi uma equipa mal montada, se foi mal conversada, se foi mal escalonada. Quem é... A culpa principal é do treinador, obviamente, não é? Mas há ali qualquer coisa a que eu sigo o futebol já há mais de 35 anos, já fiz muitos clássicos, não estava habituado a ver o Porto abordar um jogo, não é com o Benfica, é um qualquer jogo desta maneira. Eles deixaram pura e simplesmente a equipa jogar. Bem me sei que agora tem andado a dizer que o Vítor Bruno trouxe a equipa para Lisboa às 10 da noite e que eles jantaram às 11 e que descansaram pouco. Isso importa-me pouco, em termos de justificação. Eu nunca tinha visto o Porto abordar um jogo com uma das equipas candidatas ao título, tal como eles, desta maneira. E, portanto, até parece que o Benfica fez um jogo extraordinário. Não fez, na minha opinião. Sim. Ok? Não fez. Aproveitou. E, portanto, se aquilo está... Lá está. Há bocado estávamos a falar do Natal, não é? O Natal chegou mais cedo ali. E, portanto, eles só tiveram que aproveitar. Porquê? Porque também tem bons jogadores, tem gente que sabe como é que as coisas se fazem e, portanto, aproveitaram. Eu não sei qual é o Benfica que... Na semana vimos um Benfica em Munique e vimos o Benfica com o Futebol Clube do Porto. Eu não sei qual é o Benfica desta temporada. Ainda não percebi. É um meio termo. É um meio termo. E, portanto, se é um meio termo, é qualquer coisa que não é assim muito estimulante. Pois, já vimos o Benfica com o Atlético de Madrid e já vimos o Benfica com o Feyenoord. Nem mais. Benfica com o Atlético de Madrid bem... Com o Feyenoord levar um banho de bola durante 90 minutos. Não foram meia parte, não foram 90 minutos, que eles não cheiraram a bola. Portanto, eu não...
A sério, não acho que o Benfica tenha feito uma exibição, agora como se diz, epá, muitos colegas têm essa palavra na boca, superlativa, não acho, nem pouco mais ou menos. Acho que o Benfica aproveitou e de que maneira? Então, A apatia do Porto. Pois, aquilo que aconteceu, epá, um Porto normal, tinha discutido, não sei se ganhava, não entro nessa discussão, não é? Isso é uma discussão, faz-me lembrar andar aqui a ver se a minha é maior que a tua. Não entro nessa discussão. Não sei se ganhava, não sei se perdia por muitos. Tenho a certeza absoluta que discutia o jogo até ao era o que final. estava à espera, não é? Isso aí é direitinho. É o que estava à espera do Porto, de qualquer candidato ao título, não é? Que Nem mais. disputa o jogo, no mínimo. Pronto, mas mesmo assim é preciso uma equipa ser competente para conseguir aproveitar minimamente os erros do adversário. Eu acho que mesmo assim o Benfica ainda conseguiu ser incompetente no ponto de trazer o Porto de certa forma para o jogo, quando sofre aquele Sim, gol mas aí completamente... foi um fantasma que empurrou... Aquilo era falta, claramente, não é? Houve um fantasma que empurrou o Otamendi. O Otamendi, pá, foi empurrado por um fantasma, só pode. Sim, se calhar foi Foi a ali. poeira, o fumo Dos Super Dragões, dos no-names. Uhum. Pois, deve ter sido qualquer coisa. Mas eu volto mais no fantasma. Não, acho que foi No mesmo caso. falta de comunicação com o Trubin, que se viu claramente que o Trubin dá um passo à frente, o Otamendi olha para ele, vai lá, mete o pé, tira o pé e pronto. Se É fosse- todo um lance muito Se fosse estranho. a primeira do Otamendi nestes últimos jogos, eu até podia achar que era ali falta de comunicação. Agora tem sido E a vários. solução do Otamendi para isso tem sido abrir o Twitter e correr toda a gente a bloco. Portanto, não sei se tu estás a par desta. Não estava por Não, acaso. é que a solução do Otamendi quando comete um erro é abre o Twitter, pesquisa Otamendi, toda a gente que fala dele, bloco. E tem sido isto. Pronto, é um jogador que claramente não está no seu melhor momento de forma, já está em declínio e vai Está em cometendo final muitos de erros. carreira e vai à vida dele jogar na Argentina, vai E que vá. terminar como pretende terminar. Isso não o impede de ter sido um dos melhores centrais do futebol mundial nos últimos anos. Ponto. Sim. E nós, felizmente, tivemos-no em Portugal por duas vezes. ocasiões. Porto primeiro, Benfica depois. Sempre com competência. Portanto, um erro é um erro. Agora que o fantasma puxou-lhe ali o pé, isso puxou. Mas eu, mesmo assim, mesmo entre Otamendi e António Silva, neste momento não tenho a certeza qual é que será menos prejudicial para o Benfica. Menos prejudicial para o Vou ser Benfica. sincero. Mais vantajoso para o Benfica é apostar no António Silva, tem 20 anos. Sim, mas no sentido de... No sentido de neste rendimento momento- imediato. Sim, não é? exatamente. Neste momento, qual é que compromete menos? Não sei. É isso Pergunta ao que eu Jorge. é isso que eu estou a querer dizer. Eu acredito que seja o António Silva, porque também. já nos mostrou no passado muita qualidade, não é? Pode estar com falta de confiança, mas a confiança ganha-se. Jogando. Ora, aí está. E eu sou defensor de que o Otamendi deve dar o lugar, pelo menos por enquanto. Mas mesmo assim consigo perceber que em dia que traz a sua experiência, traz, Óbvio, não é? traz liderança, traz muita coisa que o António não tem ainda. Pode ter perdido alguma frescura, mas não perdeu a qualidade toda que ele Sim, demonstrou sim. ao longo da sua carreira. Quer dizer, estamos a falar de um homem que é campeão do mundo. Não é propriamente Sim. campeão ali Não vem ali do Valadares de Baixo. A taça Exatamente, do portanto. Carcavelinhos, né? Blanco, pergunto também já agora como é que viste todo este jogo, se achaste que a primeira parte foi dividida ou mesmo assim achaste que o Benfica teve claro domínio. É que a segunda parte foi clara, mas na primeira penso que o Porto ainda existiu ali durante 5 minutos, mas não mais que isso. Sim, ou Depois seja, do eu acho que o jogo, muito sinceramente, foi em 80, 90% dominado pelo Benfica, porque essa foi a estratégia de ambos os clubes. Eu acho que, em primeiro lugar, falando mais relativamente ao Benfica, eu acho que o Benfica, pelo menos com o Bruno Lage, vai-se dar sempre bem nos jogos grandes, portanto, Sporting, Porto e Liga dos Campeões, em 80, 90% das vezes, porque o Bruno Lage é um tipo que prepara muito bem os adversários. E acho que isso é mais útil em jogos grandes, ou seja, o adversário que se tem pela frente mantém uma identidade muito mais fixa durante uma época completa, do que contra uma equipa média pequena que tem de se ajustar ao adversário muito mais vezes ao longo do ano. E eu acho que o Bruno Lage consegue muito bem identificar padrões e certos comportamentos repetitivos das equipas que os mantêm mais vezes, e obviamente em equipas que não os mantêm tantas vezes é mais complicado de fazer essa identificação. Daí eu achar perfeitamente normal o Benfica dar 4-1 ao Porto e ter o jogo que tem em Faro, por exemplo, que foi muito complicado. E acho que o principal problema do Benfica vai ser exatamente esse. Se calhar é a longo prazo, ou seja, num caminho para um campeonato, num caminho para uma taça, o que seja, é de
adaptar-se demasiado ao adversário. E se calhar numa taça faz menos confusão, porque em jogos a eliminar isso até pode ser importante, mas numa prova de regularidade isso não é capaz de ser... Não ter uma identidade própria e definida pode ser prejudicial. Eu não digo que o Benfica tenha zero identidade, eu digo que o Benfica acho que abdica de alguma parte em jogos grandes. Isso tanto pode correr muito bem como contra o Atlético de Madrid, tal como pode correr um pouco pior como contra o Bayern, mas atenção, e isto também é outro tema que eu queria tocar, eu acho que o jogo do Benfica em Munique não é tão horroroso como a malta pensa, ou seja, eu acho que é uma abordagem que os adeptos não gostam, é uma abordagem que o comum adepto de futebol não gosta, evidentemente. Um remate à baliza. Mas a realidade... Que nem foi um remate, foi um alívio do Coxo. Eu percebo o tema, mas a realidade é... Então não se podem queixar depois quando o Passos de Ferreira ou o Casa Pia vem à Luz jogar da mesma maneira. Mas eu não me queixo. Não é? Eu acho que é uma abordagem, se não envolver antijogo, acho que é uma abordagem plenamente legítima. Uma equipa top em Portugal tem que ir com qualquer outra coisa mais para um jogo destes. Mas eu percebo essa mentalidade e essa perspectiva. Senão, mas a questão é, os últimos jogos do Benfica quase mais valia fazer falta de comparência, quer dizer, não. Os últimos jogos do Benfica em Munique acabaram em quantos resultados? Sim, 5-2, 4-0. E este acabou 1-0. Sim, mas olha, eu fiz o jogo do 5-2, do Jorge Jesus. O Benfica esteve a ganhar e jogou frente a frente, cara a cara. E eu percebo, atenção, o normal. Da perspectiva do adepto, eu percebo. Mas eu não sou adepto. Não, da perspectiva do adepto de futebol no geral. Eu quero é que o futebol português não seja menorizado como foi no dia a seguir pela imprensa internacional. Isso é uma coisa que me incomoda. Aquele tempo em que é que vocês têm a sorte de já ter nascido, de ser de uma geração em que o futebol português chega a qualquer ponto do mundo para jogar, para discutir, não é? Eu ainda sou do tempo em que nós faltávamos os famosos 30 metros finais, em que a gente jogava tudo muito, muito bonito, mas depois não marcávamos golos a ninguém. Isso era verdade para as equipas e para a seleção nacional. Isso acabou. Isso acabou. Agora, depois de ter visto o jogo com o Porto, percebo que o Bruno Lage jogou em Munique a pensar na Luz. E ponto. E fez descansar jogadores, etc, etc, etc. Não há nenhum treinador que jogue a Liga dos Campeões que pense desta maneira. Nenhum. O Lage já pensava isso na primeira passagem. Já há muito tempo, não é? Como nós sabemos. E, portanto, isso incomoda-me do ponto de vista do futebol português. Eu não sou adepto nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting. Incomoda-me do ponto de vista do futebol português. Porque mais valia não ir. Lá está, e eu percebo essa perspectiva do ponto de vista do futebol português. A questão é que eu tento pensar isto da perspectiva do Lage. A perspectiva do Lage é, o Lage está-se marimbando o que é que a imprensa no dia a seguir vai dizer sobre o futebol português. O Lage vê, vou jogar contra o Bayern, os últimos resultados lá foram o quê? O meu plantel é quem? Tenho um jogo daqui a 3 dias ou 4 contra quem? Ou seja, e obviamente que o Lage não chega ao balneário e diz, malta, vamos meter aqui um autocarro, nem vamos sair para contra-ataque. Obviamente que o desejo dele era sair no contra-ataque. Não resultou, ou pelas peças, ou pela falta de trabalho tático. Há N motivos. Pelo adversário também, não é? Pelo adversário, mérito do adversário. O Bayern também tinha ali o Palhinha. Quem é que jogou lá do Palhinha? Ajuda-me. Mas pronto, tinha ali 2 médios muito destrutivos também. O Kimmich, acho que também foi o Kimmich, exatamente. Sim. Ali qualquer tipo de abordagem em termos de transição, encontrava ali aqueles 2 que também nunca seria fácil. E os 2 centrais limpavam muito menos, tudo. sim, claro que sim. E muito menos seria a rodar um bocadinho a equipa. Aqui o meu tema não é com jogar com as peças principais ou não. Que o meu tema foi a abordagem, foi baixar linhas e jogar no contra-ataque. Não resultou. Realidade, 1-0. Fantástico. Eu sei que é uma derrota. Espetacular. Mas o que é que foi mais o orgulho antes do jogo com o Porto? Era um 5-0 em Munique ou era um 0 em Munique? Eu sei que a forma interessa também, mas acho que o resultado também interessa, acho que não é só a forma. Não, quer dizer, mostrar um bocadinho mais do que mostrou. Pronto, eu percebo. Até podiam levar 20, mas se conseguissem mandar 2 bolas à barra e se conseguissem fazer uns remates, 0. O Benfica fez 0 em Munique, do ponto de vista ofensivo. 0. Eu acho que aquele alívio do Coxo nem devia contar. Uma equipa que não teve bola, que não teve remates, 0. É incomodativo. Para mim, incomoda. Eu não acho um para bom mim, jogo. para um adepto do Benfica, então ainda é mais incomodativo, não é? Sim, atenção, eu não estou a dizer que acho que é um bom jogo, de todo, porque se a abordagem era jogar em contra-ataque e não sais uma vez em contra-ataque é porque o jogo corre mal. Não é? Aqui a minha questão é como a malta
critica a abordagem, porque do ponto de vista da abordagem, o Sporting fez a mesma abordagem com o City. A questão é que o Sporting está trabalhado a nível coletivo para sair em transição e quando sai em transição, marca golos. Mas o Sporting não alterou a sua forma de jogar. O Sporting Eu acho que alterou um apresentou-se, bocadinho. com Baixou um bocadinho pequenas as nuances. linhas, Com não pequenas- riscou tanto com bola. Com pequenas nuances, sim. Mas não alterou. O Benfica, Mas o Benfica não atua com uma linha de 3 centrais. Certo, mas é não isso que eu digo que é o problema do Laje. E acho que a longo prazo vai se revelar. É o facto de se querer adaptar demasiado aos adversários. Porque a abordagem em si é a mesma. Só que a questão é que o Sporting está mais habituado e o Benfica não está. E isto sim, tem de se ver o contexto. Mas pronto, voltando ao Benfica-Porto, só agora um bocadinho do lado do Porto, acho que o jogo foi dominado pelo Benfica porque o Porto também o quis. E nota-se pela forma como se montou o meio campo, pela forma como o Fábio Vieira estava encostado à linha, algo que também não faz sentido nenhum na minha cabeça. Nota-se que aqui o objetivo era ter respeito pelo Benfica e estar mais preocupado defensivamente do que ofensivamente. E ofensivamente, depois o Samu lá corria e marcava um ao outro, como foi, por exemplo, o jogo em Guimarães com o Vitória, que é muito semelhante a isto, o Porto baixa linhas e o Samu na profundidade acho que marca pelo menos 2 golos assim. Mas consegue ter bola. O Porto Sim. aí consegue ter bola, consegue pressionar. Este Porto não teve bola, não pressiona, zero. Mas bolas batidas para o Eu não concordo, Samu, mais neste nada. ponto de vista, não concordo nada com a abordagem, porque acho que o Porto tinha. Eu acho que do ponto de vista individual, o Benfica tem o melhor plantel em Portugal. Eu acho. Acho que ainda assim, individualmente, é melhor do que o do Sporting. Acho que coletivamente o do Sporting está muito melhor trabalhado, evidentemente. Mas também acho que o Porto tem qualidade individual para discutir um jogo com o Benfica e mesmo que não tivesse, acho que é a obrigação do Porto discutir um jogo com o Benfica. O Porto nos últimos anos, com um plantel muito pior, foi sempre patamares acima de competitividade Concordo, do que lá este está, Porto. é a abordagem. Muitos patamares acima. Concordo. O Vítor Bruno já veio provando, pelo menos nestes 2, 3, 4 meses iniciais de época, que não sabe abordar estes jogos grandes. Sim, é Oh, forte sim. com os fracos e Exatamente, fraco com os fraco com os fortes. Sim. fortes. Exatamente. Passou-se isso na Liga Europa. Passou-se isso com o Sporting, Com o Bayern O Sport. da Noruega. da Noruega, exato. Bayern, não. Manchester City e Bayern, que eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Na Liga Europa, sim. Sim, com o United, com o Lazio, uma Lazio que bem trabalhada, mas que acho que até é mais do ponto de vista individual do que outra coisa qualquer. Não acho que seja uma Lazio mega estonteante. O Manchester United tem que enfim, é o que é. Não ganha Era. ninguém. Já não é. Já não era. Já não é. Era. Sim. Mas enfim, era isso que eu queria dizer. Certo. Pronto, para fechar, já agora comentar o que tu disseste sobre a questão da preparação do jogo com o Bayern na meio da semana. Diz lá que é uma vergonha. Não, a forma como o Benfica não conseguiu disputar sequer o jogo, nem nenhum lance, é uma vergonha, obviamente. Mas entrou a perder. A questão é um bocadinho essa. Sim. Sendo de verdade. Sim, não haver adaptação ao resultado. Sim, isso eu percebo. Isso é um sendo argumento. de verdade sim. aquilo que foi dito e que vem na imprensa e que eu, enfim, já em parte já confirmei, os jogadores ficaram de boca aberta quando ele Sim, explica como é que pretende jogar. Sim, Pá, porque são jogadores, não estão talhados para isso, não, é? Não estão sim, treinados. Sim. Quer dizer, prescindir de um dos melhores jogadores do Benfica, que é indiscutivelmente o Di Maria, deixá-lo no banco é dizer ao Bayern, pá, a gente está aqui é para ver se vocês resolvem isto rapidamente, que a gente tem mais o que pensar. Não pode ser. Eu a questão do Lamento, Di não Maria pode ser. ainda consigo dar de barato e na minha opinião acho que o Di Maria não deveria começar o jogo. Porque obviamente que o Bayern iria no início sufocar bastante mais. Mas eu acho sufocou? que sufocou porque o Benfica também deixou, não é? Pronto. Porque o Benfica assumiu. Então, mas mesmo se o Benfica tentasse jogar subido, eu acho que o Di Maria poderia dar ali 3 muitos problemas. centrais, 2 laterais, 2 médios defensivos, 3, 2, 5, 7. Mais de metade da equipa era de características defensivas. Depois queriam a bola Certo. lá à frente. Não, certo, mas o que eu estou aqui a dizer é, eu acho que obviamente não devíamos ter jogado com 3 centrais, nem com aquele... Mas com o Atlético Mas se resultou. calhar... Não jogámos com 3 centrais. Não jogaram com 3 É, centrais. jogámos com o Carreras, que eu se acho que colocava foi um a sair a bocadinho jogar. híbrido. Não, acho que o Carreras colocava-se a jogar como terceiro homem na saída. Mas tu foi não viste jogar às com vezes três os três centrais. centrais a meio defensivo? Podes é ter um dos médios mais defensivos a A recuar recuar, um bocadinho sim. mais e a fazer Não, lá ali uma está. linha de... Eu acho é que não se viu tanto os 3 centrais do Benfica contra o Atlético, porque o Benfica teve mais bola e teve mais iniciativa do que o Atlético. Mas acho que quando o Benfica teve de defender contra 3 centrais, em alguns momentos viu-se. Não, mas lá Acho está, que mas sim. não é defender contra Acho que é mais centrais. declarado quando joga o Best e o Carreras ao mesmo tempo, não é? Acho que Também isso assim sejamos é mais claros, o Atlético de Madrid não é o Bayern de Munique. Sim, concordo. Claro, isso está anos de luz do Bayern. Mas também dizer-te que o que se passava era que o Actor Koglu recuava quase para quinto homem, não é? Da linha. Mas é o que eu estou a dizer. Mas isso não é defender com 3 centrais. Isso é como defender não? com 3 homens
Que não são os três centrais. É Pronto, diferente, não são os três. Então quando o Sporting usa o Mateus Reis como central da esquerda, não, porque o homem é lateral. Para mim o Mateus Reis é Já central. não é. Para mim o Mateus Reis é central. Tem o Actor Kogl agora. Daqueles É 60 lateral. minutos, daqueles 30 minutos, foi um ala, sim. Foi um Em ala. termos de função, Foi um ala. Quando é para defender, defende como Ok. defesa. Quando é para atacar, ataca. aí chama-se um sistema híbrido. Defendes com 3 e sais com 4. Pronto, sistema híbrido, mas não é jogou com três centrais. Jogou em momentos. Pronto. Agora, com o Bayern É foi assim. sempre porque não conseguia ter bola. Vamos esperar para ver o que é que o Benfica vai fazer no próximo jogo da Champions. Que é um Tem- jogo que é fundamental. tem de Joga em ganhar. Mónaco, no Tem de Mónaco. ganhar. Não, tem de ganhar. Tem de ganhar. Tem que Não há outra pontuar. hipótese. Tem de ganhar. Os jogos em casa é que ele tem que fazer pela vida para ver se ganha, que é para fechar isto e Pá, entrar tem- pelo tem de menos ganhar nos no playoff, sim. primeiros Tem de ganhar 24. ao Bolonha. Para mim tem de pelo menos pontuar com o Mónaco. Pá, e talvez O Barcelona é rezar. o Barcelona é um bocado rezar, se bem que também vimos sem o Vamos- Yamal. Vamos perceber o que é é que o possível. Barcelona vai fazer. O Sempre que é é que o possível. Barcelona, o que é que no jogo com o Barcelona o Lage vai fazer. Também vai Certo. inventar 3 centrais e 2 médios defensivos e Não, duvido muito. A diferença também está em casa, não é? Se ele se põe a jogar assim em casa, se calhar começa a ser assobiado aos 20 minutos. está bem. E o Simões depois vem dizer umas coisas, não é? Ele já aprendeu. E depois faz uma pirueta e diz ao contrário. Tá certo. Bem, vamos avançar, falar aqui um bocadinho da convocatória da seleção. Muito rapidamente, guarda-redes Diogo Costa, Rui Silva e José Sá. Defesa João Cancelo, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Tomás Araújo, António Silva, Renato Veiga e Tiago Jaló. Linha média João Palhinha, João Neves, Mateus Nunes, Otávio, Vitinha, Pedro Gonçalves, que agora já não vai, não Já é porque está saiu. lesionado. Sim, o Mateus Nunes, o Pedro Gonçalves e entrou o Samu Ok. do O Maiorca. Samu do Maiorca, assim que já tinha ido. Então isto já está desatualizado. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix. E depois avançados, Rafael Leão, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Lano, começa agora por ti. Então podes vir à vontade. Não, por acaso é das convocatórias que eu acho mais consensuais nos últimos tempos. Acho que a lesão do Ruben Neves também, que a B ajudou, porque assim eu não posso cascar no facto de ele ser chamado. Não percebo, muito sinceramente, percebi a primeira de setembro, não percebo esta chamada de João Félix, visto que o João Félix mal joga no Chelsea e a partir do momento em que mal... Marcou 2 ao Noah, o que é quando... aquilo. boa, está bem, ok. Num amigável, ok. Para além disso, tu que não falas deste jogo, é que ele também falhou uma baliza aberta, já agora. Isso não E convém, acho que, não é? pá, se estivermos a analisar jogos contra o Noah, acho que há jogadores portugueses, quer para o meio campo, quer para o ataque, que jogam em contextos um bocadinho mais competitivos, visto que o Félix tem à frente dele o Palmer e o Nkunku, e isto são palavras não são minhas, são de Enzo Maresca, treinador do Chelsea. Portanto, acho que é uma chamada que não faz sentido, e até o Félix agora até fez anos, acho que a semana passada, e vi um... Parabéns a ele. Era um presente que ele merecia. Foi exatamente. E vi um tweet a dizer, pá, muitos parabéns, miúdo, o melhor ainda está por vir. Eu sinto que isto é um bocadinho como aquela história daquele soldado japonês que ficou a lutar da Segunda Guerra Mundial para ir até os anos 70, ou seja, eu acho que isto é uma luta que já nem faz sentido, nem sequer para o João Félix, colocar-lhe a pressão de ser aquilo que se achava que o João Félix ia ser. João Félix vai ser um jogador de plantel para os grandes clubes e se for para um nível médio, pá, titular indiscutível, um West Ham, uma coisa da vida, pá. Ok, tudo bem. É um jogador que, se estiver em bom momento de forma, acho que acrescenta boas coisas à seleção. Concordo. Acho que este não é o momento e acho que, muito realisticamente, não vai chegar a esse patamar que muita gente lhe ofere. Mas acho que, até a nível de convocatória, é assim o meu principal desagrado. Ou seja, o que me depois desagrada mais não é tantas escolhas, porque eu olho para as escolhas e até nem fico muito zangado. É as justificações que o Roberto Martínez dá para fazer ou a escolha X ou para deixar de fora a escolha Y. Porque o Sr. Roberto Martínez disse que havia 7 jogadores, eu agora não me lembro de todos, mas lá para o meio estava Bragança, Florentino, Wendel, que estavam a bater à porta da seleção em outubro. Nenhum deles foi chamado agora, com a lesão, por exemplo, do Ruben Neves, com a lesão do Pote, com a lesão Sim. do Mateus Nunes. 3 médios, não é? 3 médios. Eu disse 3 médios, exatamente Pois, dessa lista de exatamente. 7 jogadores. Portanto, isto eu já nem sinto que isto é preciso bater à porta. Eu acho que isto é preciso pedir por favor, é preciso meter um código da porta, destrancar o fecho, pegar num ariete e dizer abre-te sésamo. E nem sei se a porta depois abre. E com tanta gente que está à porta, também não sei se é uma porta, se calhar é um portão. Não faço ideia. Só sei
que depois a nível das justificações fica um bocadinho curto, porque de resto de nomes acho que até existe aqui, ao contrário das últimas, quer dizer, se calhar também estou a ser injusto, acho que ele até tem feito alguma valorização, pelo menos para nomes novos. Para os nomes antigos ele leva independentemente do momento de forma, mas sinto que para os nomes novos ele valoriza muito o momento de forma, como por exemplo Nuno Tavares, acho que é uma chamada muito merecida, como por exemplo o Tomás Araújo, que faz nem falámos dele há bocado, mas para mim faz um jogaço no Clássico. O homem do jogo foi Di Maria, se não me engano. Foi. Acho que devia ser de longe de Tomás Araújo. Sim, faz mas um ele marca, o Di Maria marca 2 golos. Pois é, portanto, isso. Um dos quais de penalti, mas tudo bem, não é? Eu percebo que se valoriza muito o gol. Sim, Tomás Araújo sim, faz um jogo fantástico. espetacular. Sim. E é bem chamado. Sim, muito bem chamado. Lá está. Eu acho que existe até essa valorização do momento de forma. Eu, pronto, não concordo com muitas das justificações que depois ele apresenta, mas se eu não ouvir a conferência de imprensa, está excelente, está incrível. O último ponto é que assusta-me um bocadinho com o Diogo Jota lesionado e o Cristiano ser o nosso único ponta de lança, portanto, ou seja, ninguém tem a confiança para Roberto Martínez. Está o Diogo Jota lesionado e está o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos, claro lesionado, sim. Portanto, o Gonçalo Ramos já está a jogar na equipa B, ou vai jogar na equipa B do PSG. E, portanto, será um... Sim, para mais futuro. Sim, será um jogador a ser chamado em breve. Mas a minha questão é, portanto, estamos a contar com esses três para a função da frente. 2 estão lesionados, enquanto que para médios há a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª opção, para a ponta de lança dá uma 4ª. Isso assusta-me um bocadinho. E eu não estou, lá está, eu não vou muito... Quer dizer, não vou QB, portanto, a partir do momento em que eu acho que se convoca a malta da Arábia, acho que podia convocar o Paulinho, mas não, eu também não vou... Eu também não vou nessa conversa de se convocar a malta da Liga Mexicana. Porquê é que os jogadores da Arábia não... Há aí um parti-pris da tua parte para se chamar os jogadores da Arábia, é isso? Não devem vir? Em tua opinião? Não, eu não acho que não devam vir. Eu acho que a partir do momento em que se chama jogadores de campeonatos periféricos, porque esta é a realidade, eu sinto que a Arábia é um campeonato periférico, temos de seguir a mesma lógica com todos. O campeonato periférico é o campeonato português também. Diferente. Mas é um campeonato ainda mais periférico. Não. Ainda mais periférico, é verdade, que a Arábia Saudita. Não acho. Porque na Arábia Saudita... Eu, por acaso, não concordo nada com essa visão, muito sinceramente. Portugal tem uma escola de formação muito mais competitiva, portanto, aqui o jogador médio é muito melhor do que o jogador médio da Arábia Saudita. Acho que os jogadores portugueses que jogam no mundo inteiro têm a possibilidade de vir. Concordo plenamente. E, portanto, mas essa é a minha questão. O Otávio pode trazer coisas diferentes à seleção, acho que sim. Também. Portanto, acho que deve vir. Sim. O Ruben Neves pode trazer, sim. Depois tem o histórico. Há jogadores que têm aqui um histórico longuíssimo. E para mim é o único motivo para estarem a vir à seleção. É o histórico que eles têm. Acho que é o único. O Ruben Neves, não é? Não, o Ruben Neves, o Cancelo, são os jogadores da Arábia. Sim. O Cancelo é o único. Mas o Cancelo não... Então, o Cancelo é o melhor lateral direito. É o melhor lateral. Joga à direita, joga à esquerda da seleção portuguesa. Lá está. Eu não me choca imenso que sejam chamados. Eu acho que é preciso manter o critério para todos. E, ok, estamos a chamar malta de todo o mundo. Então, estamos a chamar malta de todo o mundo. Pelo momento de forma, acho que fazia todo o sentido, por exemplo, o Paulinho de ser chamado. Mas depois a questão é, mas faz sentido estar a preparar jogadores que depois, muito provavelmente, não vão ao Mundial? Sim. Eu também sou sensível a esse ponto. Então, mas o Otávio, será que vai ao Mundial? Não sei. Estou a levantar questões. Não sei. Sim. Eu acho que há aqui uma nesta lista há 2 jogadores que estão, se quisermos 2 e quase um terceiro. 2,5. 2,5. Jogadores que estão lesionados e que farão parte das futuras listas de Roberto Martínez. Sim, concordo. Ruben Dias, central, o nosso melhor central, ponto final, parágrafo. Concordo. Patrão da defensiva portuguesa depois da reforma do Pep. Já vou ao Ruben Neves, para te dar a minha opinião, para não fugir ao Ruben Neves. O Diogo Jota. Estes 2 jogadores. E o próprio Gonçalo Ramos, acho que também Estes 2 jogadores, e o Gonçalo Ramos. Estes 3 jogadores se farão parte do futuro da seleção nacional. Concordo. Ruben Neves. 100%. O Ruben Neves está ali num lote de vários jogadores que eu até acho que ele, entre o Wolverhampton e a ida para a Arábia, na minha opinião, por aquilo que eu tenho visto, subiu de rendimento. E portanto eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. É diferente. Pelo menos a nível de seleção. É diferente, porque repara, ele no Wolverhampton é uma equipa que joga do meio da tabela para baixo. Tem que jogar de uma forma diferente. Na Arábia Saudita ele joga numa equipa que luta pelo título, joga num outro patamar e portanto a abordagem, aquilo que ele pode dar à seleção é totalmente diferente e portanto eu compreendo a chamada. Ou seja, temos aqui 3, se calhar 4 jogadores
4 jogadores que vão fazer parte das futuras listas de Roberto Martínez. E, portanto, com estes 4, o que é que sobra? Quem é que sobra? Faz sentido o António Silva, que começa muitas vezes no banco dos suplentes do Benfica, ser chamado? Tenho dúvidas. Faz sentido o João Félix, que passa a vida no banco do Chelsea, ser chamado? Tenho dúvidas. Percebo que o Félix dá ou pode dar à seleção coisas que mais nenhum jogador dá. E, portanto, eu entendo isso. Em relação aos guarda-redes, estão os 3 melhores guarda-redes nacionais nesta altura. Sim, melhor Diogo forma. Diogo Costa, José titular Sá. do Futebol Clube do Porto, uma estrela do Futebol Clube do Porto, um dos melhores guarda-redes do mundo, joga com os pés como ninguém. Pá, ponto final. Não temos nenhum guarda-redes em Portugal, em Portugal de certeza. E mesmo no mundo. Mesmo não é assim. no futebol europeu, que é Sim, aquilo sim. Talvez enfim, o Ederson e é só. que joga O com os Ederson. pés como ele joga, portanto, ponto final, parágrafo. Rui Silva, titular do Betis, o Zé Sá, titular do Wolverhampton. Pá, são os 3 melhores guarda-redes, por muito respeito e por aquilo que eu acho que é absolutamente fantástico em Portugal, que é o Ricardo Velho. Ok? Sim. Aqui estamos conversados. Laterais, temos 4 dos melhores laterais do mundo. Dalot, Cancelo, Nuno Mendes e... Nelson E Nelson Semedo. Semedo. Pronto, o Nelson Semedo é aquele que eu até posso eventualmente discutir, mas para entrar quem? Para entrar, se calhar, o homem que está no Bayern de Munique, não é? Sim, o... Pá, e Não, o portanto, Rafael. eu, no eixo da defensiva, acho que faz sentido o Tomás Araújo, acho que faz sentido esta chamada do Tiago Jaló, está bem, Por É um acaso, essa aí jogador, É uma dúvida que eu tenho. O acho que ele está bem, acho que ele teve o azar de se ter ilusionado naquele momento da transição do Lille para a Juventus, fez ali a sua passagem do deserto. Quer dizer, mas temos aqui o Ruben Dias e o miúdo do Chelsea é central, O já se Veiga. percebeu, pá, ponto, não é? Eu acho que a gente tem tantas... Lá está. E o Inácio também nos estamos a esquecer. Inácio, exatamente. Nós temos... E o Inácio que está lesionado. É outro jogador que eu acho que também entra aqui de caretas nas listas do... Ou seja, epá, cá está. Vou aqui à minha memória. Eu ainda sou do tempo em que a gente tinha que adaptar para ter centrais. Pá. Em que tínhamos que adaptar jogadores para ter laterais. O Abel Xavier, em 2000, naquela que para mim foi a melhor seleção portuguesa, numa fase final, que foi no ano muito melhor que aquela que foi campeã do mundo, campeã da Europa em 2016. Sim. A seleção do ano 2000 tinha um Abel Xavier adaptado como lateral direito. Pá, e isto acontecia no futebol português mesmo ao mais alto nível. Nem vale a pena a gente recuar muito tempo. Pá, hoje em dia temos aqui soluções que nunca mais acabam. Sim. E, portanto, Sim, vai sempre haver discussão. Sim, é um nome. Quando o leque de opções abre... Pá, ele diz que o Roberto Martínez diz que tem 40 jogadores sob observação. Sob observação e eu sei disso, que a Federação envia a pré-convocatória para 40 jogadores. Passar de 40 para 25, ou para 26 agora, mas geralmente serão 23, porque aqueles que vão para a ficha de jogo são 23 jogadores, é um processo muito complicado. E depois, quer dizer, depois há o histórico. Há aqui jogadores que têm o histórico de jogar na seleção nos últimos tempos e vão continuar a ter. Até um dia acontecer aquilo que é natural, que é, por exemplo, um jogador dizer, pá, já não ser chamado. Pá, eu sei que, por exemplo, o João Moutinho aspirava a ir ao Campeonato da Europa. Dizem assim, estava em condições de ir. Se calhar estava numa boa forma, fazia sentido ir, se calhar já não. Eu acho que na altura ele estava em melhor forma, se calhar, do que o Ruben Neves. Entre o Moutinho do ano passado ou o Ruben Neves do ano passado, eu preferia o Moutinho do ano passado. Pois é, mas isso sim, em termos de um acabado de ciclo e etc., isso eu percebo que não faça sentido. Mas a minha questão é, faz sentido pensar na seleção como esta porta que se abre e fecha em períodos específicos e não sobre aquilo que ela necessita em período X? Acho. Eu sou um bocadinho defensor de que a seleção deve ter as duas coisas. A seleção deve olhar para jogadores que estão momentaneamente ou conjunturalmente em forma e depois deve ter uma base estrutural, lá está, que sejam
os jogadores que nos últimos 3, 4 anos têm vindo e que sejam os melhores jogadores de Portugal, claro. e que venham a ser chamados à seleção, sim. Ok. Não sei se tem assim alguma coisa a acrescentar, só aquela questão de que neste momento acho que até fazia mais sentido o Florentino ser convocado do que propriamente o António Silva. Sei que são posições diferentes. E eu, por acaso, não acho que o Florentino, se fosse bem aconselhado, iria para Angola. Jogaria em Angola. Mas Pois. isso sou eu. Pois. Faz sentido ele vir uma vez, ser titular, jogar na seleção portuguesa e depois nunca mais ser chamado? É que isso pode acontecer. Pois, a minha questão Aquele é na que... seleção de Angola chega, é ele e mais 10. Eu quero quase para acontecer, ou vá, o que aconteceu agora durante coisa de um ano com o Mateus Nunes, por exemplo. Sim. Pois. O Mateus Nunes esteve naquela disputa entre Portugal e Brasil e jogou por Portugal uma Sim, vez. o Galeno, Sim. o Galeno, não é? Também. Decidiu ir ao Brasil. Foi chamado, foi ao Brasil. Foi uma vez ao Brasil. Nunca mais vou. Vamos ver quantas vezes mais ele vai ser chamado. Com esta seleção do Brasil, se calhar até tem mais hipóteses. Tá bem, mas ele, o PP, vamos ver Pois, o quantas PP vezes também mais foi. eles vão ser chamados. O PP não era opção, mas o Galeno é. O Galeno está cá há muitos anos, portanto. Certo. Mas só deixar claro que eu acho que um critério para um jogador ir só uma vez, ou não ser muito preciso na seleção, é ter lá outros jogadores que fazem coisas semelhantes e têm maior rendimento nessas coisas. Por exemplo, o Florentino, eu acho que o único jogador semelhante a ele é o Palhinha. Obviamente que o Palhinha é mais jogador, isso nem sequer está em questão. Isso nem vale a pena discutir. Sim, exato. Mas penso que o Florentino poderá estar sempre à porta, não é? Caso uma lesão do Palhinha, por alguma razão qualquer, eu penso que o Florentino poderá estar sempre à porta da seleção. Não acho. Acho que o Ruben Neves tem aí prioridade sobre o Florentino. Lá está o histórico. Eu tenho a Pelo certeza. Histórico. Não, pelo histórico sim, mas Pelo histórico. se calhar pelo jogador que eu gostaria de ver, já tenho mais dúvidas, não preferia ver o Florentino. Isto é o Palhinha e mais 10. Quando não se lesiona. Repara, no europeu, o Palhinha não jogou o Vitinha. Não é? E fez Certo. aquela posição. Certo. Portanto, há Até o tantas João Neves, opções. não é? Até o João Neves. Há tantas Pronto. opções que o Florentino está cá no fim da lista. E portanto, Sim. para a carreira, isto é a minha opinião, para a carreira do Florentino, o melhor era ele dizer assim: epá, eu quero ir jogar por Angola. Angola é uma das seleções, já está apurada para o Campeonato das Nações Africanas. Vai discutir o apuramento para o Campeonato do Essa é a Mundo. melhor forma no último ano. E Com o portanto, selecionador português. E portanto, eu acho que se um jogador tem a ambição, e eu acho que tenha essa ambição, o Florentino deverá ter essa ambição de jogar uma grande competição continental primeiro e depois uma grande competição mundial, ele tem, na minha opinião, muito mais chances de lá chegar por via da seleção de Angola, por via da seleção portuguesa. Pronto, acabo por concordar um bocado também com essa análise. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu acho que a seleção, da minha parte, está feito. Então, olha, podemos passar E falta-lhe um ponto e, portanto, vai conseguir fazer esse ponto e vai conseguir Sim, é isso. chegar aos quartos de final e depois, provavelmente, até vai conseguir chegar à final a 4 desta Liga das Nações. Sim, de forma mais ou menos natural lá chegar. Sim. Blanco. Bem, o meu facto é sobre o pior Porto do século, visto que após 18 jogos o Porto já sofreu 19 golos e é o pior registro dos portistas desde 1998-99, com Fernando Santos como treinador. Nessa altura tinha 20 golos sofridos nos primeiros 18 jogos realizados na temporada. Portanto, já percebemos que a nível defensivo não é um Porto incrível e que pronto, até a abordagem com que se apresentou na Luz acho que também explica um bocadinho isso. Certo, até acho que o Porto, vi uma coisa, que o Porto sofre tantos golos na Luz como no resto do campeonato. Tudo. Penso que era qualquer coisa assim. É possível, a maior parte dos golos sofridos é na Liga Europa. Sim, sim, Tinha sim, quatro, sim. tinha 4 agora. Sim, mas esses golos é Liga Europa. Sim, Certo. muito mais Liga Europa do campeonato. Certo. Eu trago aqui uma declaração de um treinador que foi agora também homenageado e que já falámos aqui dele hoje, que é Jorge Jesus. E ele, no seu discurso, vá pós-vitória, não sei se posso chamar vitória, mas pós-prémio, ele diz: estas 5 quinas dizem muita coisa da história de Portugal, tenho honra da história de Portugal. E acima de tudo, numa altura em que estamos prestes a ver a seleção, mais uma vez a entrar em campo, e podem dizer muita coisa que eu não sou adepto da seleção. E não és? Eu sou adepto de uma seleção que representa o país, mas não me revejo assim tanto em muitos jogadores e na filosofia atual da seleção. Mas, obviamente, que apoio e vejo os jogos e gosto muito da seleção, mas acima de tudo há que representar Portugal no mundo.
O Paulo Sérgio falou aqui também do próprio Benfica com o Bayern, que se calhar não representou Portugal lá fora. E... Não honrou sequer a história do Benfica, Exato. que é outra coisa. Exato, mas... Sim, é um problema mais micro do que macro. Sim. Não honrou nada a história do Benfica. Não, é verdade. Já agora, já que estás a falar de Jorge Jesus, Gil, faço já a publicidade, porque isto vai sair amanhã. Portanto, o meu vídeo também já saiu. Vou lançar hoje no nosso Instagram e no TikTok e etc. um resumo das picardias entre Jorge Jesus e Rui Vitória na época 15-16, em conferências de imprensa. E acho que é um vídeo engraçado. Portanto, já que decidiste falar do senhor a quem tu muitas vezes apelidaste de O Pavão, acho que ficaria bem partilhar. E não me arrependo. Continuo a achar que é. Não, mas pelo bom sentido, obviamente. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, prazer por é hoje. meu. Claro. E Blanco, pronto, a ti não te Acho bem agradeço. que me agradeço. Não te agradeço. Tens Quem de cá estar edita isto também. não és tu. Tens de cá estar também na próxima semana, por isso. Exatamente. Muito obrigado a todos que nos ouvem também e um grande abraço. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi. Stays off Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Bateu. Gol. Balotelli. Aguero. Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!